Aí Facebook caiu e voltou. Como sempre, todo dia é assim. Eu entro, dou uma apagadinha e volto. Eu entro, dou uma apagadinha e volto. 22 de março de 2019, Dia Mundial da Água. E chove em Guaratinguetá, um friozinho gostoso. E ninguém melhor para este dia do que este homem que está ao meu lado. Um nascenteiro de carteirinha, já vou dizer por quê. Dr. Carlos Tupinambá, um dos fundadores, junto com Galhardo, da ONG Água em Guaratinguetá. E agora, nascenteiro, um dos que lutam para a criação do Parque das Nascentes em Guaratinguetá. Carlinhos, muito obrigado por ter aceito o convite, bem-vindo. Ele daqui a pouco vai sentar aqui do lado, a Adriana, que é voluntária das nascenteiras. Eles estavam lá na Escola Galhardo, fazendo palestras sobre o Parque das Nascentes. Sobre água. Sobre água. Ô Neuza, por favor. Você fala, mas não imagina a alegria que é estar aqui ao seu lado. Que delícia! Para falar dessa... Vem mais para cá pertinho. Que ficou fazendo uma parte muito importante na minha vida, que é a ONG Água e em seguida o Parque das Nascentes. Porque eu acho que a vida ganhou uma importância maior a partir do momento que uma coisa que beneficiasse mais pessoas pudesse ser objeto do meu tempo, do meu trabalho, da minha dedicação, do meu estudo, né? E, por que não dizer, da luta. Carlinhos, você está falando uma coisa muito importante, porque a gente nasce, cresce, a gente pelo menos foi educado assim, né? Para estudar, para trabalhar, para constituir família e pronto, a nossa função na sociedade. Mas parece que não é só por isso, e você está mostrando que precisa de um motivo maior. Exato. Fazer alguma coisa em prol do todo. Então, isso... Dos outros, não é isso? Isso, eu lembro muito bem do Antônio Carlos Galhardo, que eu chamo ele de Gamon. Gamon? Ele morava num lugar próximo a nascentes e tudo mais. Quando ele percebeu aquela degradação, tudo, ele falava com a gente, vamos fazer alguma coisa, né? E aí, num dia do meio ambiente lá na Câmara, nós decidimos, vamos fazer ONG, porque como pessoa física, quem que é Galhardo, quem que é Tupi, não sabe. Dois ilustres desconhecidos. Mas a ONG Água, ela ganhou uma dimensão muito grande por causa das escolas. Nós tínhamos a Lucilene Credídio. Maravilha, magnífica. Daqui a pouco ela aparece. Então, que ela tinha contato com professores e era um trabalho, a ONG Água, ela fazia o trabalho não só da água, mas do meio ambiente como um todo. O Gamon, meu querido Galhardo, ele falava muito de lixo e falava de água nessas palestras que a gente fez em escola. Acho que foram umas 20 palestras. Quantos anos isso, Galhardo? Não, isso começou em 2005, exatamente em 2005. 2005 foi a ONG Água? Foi a ONG Água. Nesse dia de hoje? Não, a gente se encontrava lá no parque lá e falava, não, como é que tem nascente? Eu falei, mas como? Aqui podia fazer um parque, mas como? Né? Não, eu digo a ONG Água. A ONG Água foi antes do Parque das Nascentes. Foi no dia do meio ambiente, se não me engano, foi 5 de junho. 5 de junho é o dia do meio ambiente. Lá na Câmara, que a gente tava lá vendo em que alguma ano, coisa. você não lembra? 2005. 2005 também? 2005. Então, olha... Eu tenho a ata lá da inauguração. 13 anos já. Que maravilha! 13 anos. Faz conta direito, menino. 2005 para 2015... 2019? 10. Com 2019, 14. Bom, então são 13. O que eu falei? Não é 13, é 14. É porque o ano que está começando, galera. Não chegou dia 5 de junho ainda. Ainda não. Estamos lá. Estamos a caminho. Ô Galhardo, eu estou chamando você de Galhardo já. Seria uma honra ter a garra que o Galhardo tem. Olha, mas você tem também. E a ONG Água foi a primeira de falar de água, de se preocupar com água na cidade. Exatamente. E não só a água, como eu dizia, o Galhardo, ele falava sobre o lixo, né? Verdade, e outro problema naquela época, Neuza, olha, eu lembro especialmente de uma palestra no Colégio do Carmo,
que a criançada lá de 12, 13 anos, eles tinham uma maturidade tão grande que o mundo deles seria completamente diferente desse mundo que a gente vê de lixo de tudo quanto é lado, porque eles já tinham aquela visão. Então, falava do lixo reciclável. Guará, infelizmente, por um motivo ou outro, isso daí não cabe a gente julgar o mesmo. Mas ela retrocedeu na parte de reciclagem de lixo, sim, porque tinha a coleta seletiva. E essa criançada nas escolas, cobrando os pais, né? Olha, tem que reciclar o lixo em casa, separar o plástico. Era uma cultura que estava sendo difundida. Quando o nosso prefeito teve que acabar com o nosso lixão lá e teve que transferir para outro lugar, aquilo ali praticamente acabou, porque aí todo mundo começou a jogar num saco só, aí passava o caminhão e levava, quer dizer, vai levar para algum lugar do planeta. Mas é interessante isso, se você para digamos assim, entre aspas, de cobrar do ser humano, se você para de falar sobre o assunto, parece que o ser humano para de fazer, mas mesmo, eu sei que é importante, eu sei que... Então por que não faz? Olha, Neuza... porque leva para o mesmo lugar. Isso já não é problema seu, é problema... Mas, Neuza, tem aquela parábola, né, que tem semente que cai na terra boa e ela frutifica. E tem outras que, por mais que você fale... caiu no pedregulho. Caiu no pedregulho, aí deixa acontecer coisa ruim... Então vamos tomar providência. Primeiro tem um derrame para depois parar de fumar. Mas então, assim, como você falou, né, que questão de ser pioneiro ou não, isso pode ser que alimente alguma coisa no ego da gente, mas olha, a minha alegria é ver que cada vez mais tem pessoas se interessando, sabe, e se dispondo. Então vamos. Quando nós fizemos uma palestra ontem numa escola lá, uma criança lá falou assim, mas eu posso participar do Parque das Nascentes? Né? Que delícia! Então, tem 9, 10 anos, mas como não? Então, isso é a base. Você aqui, exatamente. E olha, por falar em participação, segura aqui, vou pegar, tá aqui apresentar para vocês a Adriana Jesus de Oliveira. Vou pedir para você sentar um pouquinho mais para trás, Carlinhos. Aí. A joia, ela é nascente, eu falo alto, então o microfone pega. Nascenteira voluntária. Adriana, muito bem-vinda. Prazer lá, é todo meu. Com Carlinhos fazendo também essas palestras. Foi para a escola hoje também? Fomos ontem, fomos hoje. Olha, ontem vocês foram onde? Qual a escola ontem? Foi... Felipe, Que bairro? Lá no CDHU, ao lado do CDHU. Ao lado do CDHU. Isso, né? Lá. E hoje no Galhardo? Hoje no Galhardo e à tarde tem outra no Galhardo novamente. Às 14 horas. A pergunta é assim, você resolveu fazer parte do grupo dos nascenteiros? Que não é uma ONG, a ONG Água é uma coisa, o grupo dos nascenteiros é outra, né? É outra. Por quê? Porque em 2017 eu tomei conhecimento das queimadas. Muita queimada. E eu conheci uma pessoa, a Maura de Oliveira, certo. E ela começou a me apresentar esse projeto de restituição das florestas. Eu falei, mas como que eu posso ajudar? Eu também quero reflorestar. Eu também quero. E aí ela falou, então, refloresceu vamos lá pro parque. Foi. Não é? Daí ela falou, vamos lá pro parque, vou te apresentar esse projeto. Daí eu comecei a participar e, nossa, eu amei, eu já plantei muitas mudinhas lá. Olha só. E nossa, eu sou apaixonada. Compartilhando, turminha, hortifruti de Lagoinha nos ouvindo. Aí Lagoinha tá com um prefeito novo, vamos prestar mais atenção, vocês vivem da terra. Mas protejam-na, porque senão vocês vão ficar sem terra, sem dinheiro, sem vaca, sem árvores, sem água, sem rio, sem nada. Não é? Sem vida. E sem vida. Né? E Neuza, eu sou massoterapeuta. Então, eu sou voltada para a natureza. Verdade. O meu trabalho é voltado para o natural, para a natureza, para as energias da terra. Então, como que eu vou deixar a terra morrer, né? E hoje a gente está comemorando o Dia Internacional da Água. Eu não falo que é da água, eu falo que é da Mãe Terra.
Olha só. Eu falo isso, mãe. E as crianças, como é que estão reagindo com a ida de vocês nas escolas? Quem fala? Eles ficam alvoroçados com a gente. Eles querem perguntar. Ontem um perguntou pro Carlos, por que a água cai no morro e escorre pro rio? Boa pergunta. Nossa, a gente ficou assim, Não tem professor de geografia nessa escola, O Carlos né? Não, mas teve outra lá que eu não sabia o que responder. Que ele falou assim, que a águia, quando bota o ovo lá em cima, ela pega, empurra o ovo e o ovo quebra. Aí eu falei, ó, isso pode ser uma lenda que a águia faça isso. Mas o que eu sei é que a águia, ela faz o ninho lá no alto, longe dos predadores. E quando está na hora do pássaro voar, ele corre um risco muito grande. É uma coragem que ele tem que se lançar lá no vazio e aprender a voar, né? Então, mas é uma coisa que teoricamente assim com todos nós, né? estava fora do Mas contexto, meio mas ambiente. cada pergunta é muito bem-vinda, meio né? ambiente. É meio ambiente. É vida. É vida. Né? E eu falo nós lá. temos que nos lançar quantas vezes na vida no abismo falar, agora eu vou. Agora eu vou. E tem vezes que você, talvez, se não tiver asa, você pode se machucar, mas o importante é que você se lançou, né? E hoje eu vejo isso. Se a gente não tivesse iniciado aquele movimento lá, Neuza, eu acho que lá já estaria tudo dominado no sentido de as nascentes não terem sido respeitadas, porque isso é uma questão decorrente até de legislação, sabe? Porque se você fosse olhar o Código Florestal, então ele falava assim, que nascente é toda a água que aflora no solo, né? E podendo ser intermitente e perene, dois adjetivos, intermitente e perene. Aí, onde está lá na lei a parte? O caboclo e o índio sabem disso melhor que nós. Então, mas olha só, onde está lá na lei? São consideradas áreas de preservação permanente, quer dizer, você tem que preservar. Tiraram o termo intermitente. As nascentes perenes, tiraram o termo intermitente. E a gente lá no nosso parque... Nacional, no Código Florestal 2012. Código Florestal 2012 Tiraram de leve, sabe, sutilmente. Isso daí o que implicava? Na nossa área lá no parque, que teve nascente lá, que antes era perene, ela virou intermitente por causa da degradação, porque tiraram milhares de caminhões de terra lá. Isso daí, eu não quero criticar ninguém, mas que tiraram. Tiraram muito, sim. E aí a nascente... E quem tirou sabe que tirou. Então, aí a nascente que estava lá, ela ficou intermitente. Aí vem o... Conta para nossos ouvintes o que é o intermitente. Ela seca no inverno e brota no verão. No verão, exatamente. Mas por que ela ficou intermitente? Olha, você tem uma vegetação de cobertura, você tem árvore, você tem terra. Lá, acho que foram uns 4 metros de terra, 4 ou 5 metros de terra que tiraram. A montanha, né? Tirou aquilo lá, a nascente que brotava ali, ela ficou praticamente seca, mas ela continuava lá. E eu tenho foto dela, de 2005 aqui, eu vou mostrar para você. Então, continuando com o termo intermitente, esse código que dá a presidente Dilma é de 2012, então tirou o termo intermitente, as organizações ambientais foram ao Supremo e o Supremo falou, não, negativo, o termo intermitente tem que fazer parte. E isso daí nós comemoramos isso daí, porque a nossa área, que eu digo que eu acho que é da cidade, né? Não é do grupo Parque das Nascentes. A nossa área lá, ela tem umas 5 nascentes, Neuza, que estão assim, agora nesse tempo, se for lá, você vê muita água. Eu bebi água de lá. Então, você viu. Eu bebi a água da nascente lá na minha mão aqui. E outra coisa. Vocês viram aqui também no programa que nós fizemos. Então nós temos umas 5 nascentes lá. Exatamente, nesse trechinho que a gente está trabalhando lá, com as árvores plantadas. E ela está ficando cada vez mais forte. Exatamente. Tem que agradecer o João Batista da Codese. Porque nós estamos preservando, né? Então, mas estamos trabalhando lá na terra, né? Então, o João Batista da Codese, ele, assim, não sabe talvez onde está pisando para conversar com a gente e tal, mas ele fez um trabalho lá que muitos diretores da Codese não fizeram. Quando o Júnior Felipe foi obrigado a cercar as 2 nascentes por causa exatamente de ter tirado terra e a gente denunciar e ele ter que repor,
cercou lá, plantaram 800 mudas e viraram as costas. É como você dá a luz, deixa a criança lá na maternidade, eu já dei a luz, agora acabou, já plantei, agora acabou. Logo que ofereceu. Não, aí vem o mato, vem o fogo, quantos incêndios. Muitos. Então, Vem as vacas. Então agora... Todo mundo sabe quem é o dono das vacas, todo mundo não. As pessoas sabem sim. O povo da Codesg sabe quem é o dono das vacas e que põe as vacas lá. Então agora, permitem. Nesses 2 últimos anos, o João Batista ele mandou o trator passar lá, fazer um acero em volta, e a gente vai lá roçar aos domingos, a gente se reúne, é uma coisa... Os fazendeiros vão lá muito legais, vocês vão lá ver também. É muito bom cultivar essa amizade. Agora, e aí as árvores estão crescendo, tem árvore que já está com 3, 4 metros de altura. A cobertura vegetal vai voltando, a água, com ela a água. Passarinho está voltando, bichinho lagarto, essas coisinhas estão voltando. Eu lembro que tava um jogo lá da seleção brasileira, o Robinho tinha feito gol, que não sei o que, aí alguém liga lá, estão botando fogo no parque, quer dizer, ele falava para mim e pro Galhardo. Aí nós vamos lá apagar, mas é uma tristeza, porque o fogo vem de tudo quanto é lado, se bobear ele te envolve também, mas a tristeza é de você ver ninho de passarinho, às vezes você queimou. Então a gente imaginar o desespero, né, como... E agora, a gente nunca acha quem botou o fogo, né? Ah, não, isso daí não vai achar. Não vai achar, mas olha, você que bota fogo em mato, amando de alguém, ou por prazer próprio, eu vou dar um recadinho pra você. Tu vai queimar no fogo do inferno, pra ver o quanto é bom. Vai! Tu vai queimar no fogo do inferno. Hoje mesmo eu estava falando de corrupção de uma pessoa, tem tornozeleira, fica dentro de casa, uma casa rica, tudo bem, tem dinheiro, cheio de festa. Eu falo, essa gente não tem medo de Deus. Mas, a pergunta é, você tem medo de Deus, meu bem? Então você presta atenção no que você anda fazendo. Neuza, eu acho que a pior prisão é a mental, né? Que a pessoa, ela se fecha ali. Agora, e o mundo está lá fora, as pessoas estão lá, quer dizer, essa coisa da solidariedade, de você pensar, poxa, vamos guardar o meio ambiente, o mundo para as crianças que vêm, né? As crianças que vêm aí, olha, lá nesse Parque das Nascentes, na Nascente Central, você vê a água surgindo assim do fundo da terra. É um milagre, não é? Então, tão bonito, não é? Mas hoje, lógico, está cheio de mato lá, a gente não vê, mas no tempo que a ONG Água começou, estava lá e uma avenida vai cortar aquilo. Não, era um açude. Na Nascente Central formava o primeiro, descia e em direção ao CDHU formava um grande açude, na verdade. Eu nadava lá. Então, quando a gente pegava a assinatura... Ó, cuidado com o microfone. Quando a gente pegava a assinatura... Obrigada. Aí um senhor escuro que falou que tinha trabalhado na Fazenda Baito, que lá era o açude do Retiro, que ele falou. Lá, mais retirado. Então, agora, Nilson, o que houve? Movimentação de terra lá em cima veio trazendo o assoreamento, sabe? As casas lá em cima. Não, e também, mesmo que faz curva, vai chovendo e o pessoal também empurrando daqui para lá. Então, outra covardia covardia eu digo com relação ao meio ambiente. Como aprovaram uma lei, quem tem que discutir se é boa ou não é a sociedade e a justiça, né? Mas tiraram também da área de proteção permanente as várzeas. Então, aquilo que era um açude, se você vai assoreando, de repente ele vira várzea. Fala, agora eu posso construir aqui. Então isso aconteceu. Foi naquela várzea toda onde está onde era açude, acima daquela avenida lá do CDHU, ali era um açude. As pessoas andavam ali, pegando água da Nascente Central e juntava com a água que vinha do Panorama. É isso que eu ia falar, tem uma água que vem do Panorama também. E tem um açude ali atrás. Olha... Não tem? Fizeram o CDHU lá, ali naquela, sabe, também foi outra coisa irregular que aconteceu. Eu também acho, porque o prefeito da época dizia que era ponto d'água, não era nascente d'água. Eu briguei muito por conta dessa terminologia. No fim fizeram. Eu não sei se está vivo. Eu não sei se está vivo. Mas no dia... Tá trincando predinho de CDHU aí? Tá. Ô, Neuza, tá. Eu posso falar e comprovar para você. Responsáveis. Viu? Posso falar e comprovar para você que a minha agenda tá vivinha lá. No dia 7 de maio de 2005,
Tá lá, o que o pessoal da Ongaga fez? Porque como eu era presidente, eu fazia relatório de atividade, que eu queria, o dia que alguém me contestar, as coisas que eu fiz tá aqui. Então, no dia 7 de maio, nós coletamos assinatura na praça para fazer o parque, e às 13 horas ir lá no DPRN denunciar aquela retirada de terra 5 metros das nascentes. Entendeu? Então, e eu lembro... Prefeitura. A nossa prefeitura. Então, Não foi? o fato é que a água foi uma coisa irregular, foi em vista disso que depois teve que cercar 50 metros ao redor das nascentes, plantar e tá lá. Quer dizer, assim, mas não há... as pessoas reclamam de uma certa judicialização da administração pública. Mas você tem que recorrer ao Ministério Público porque as administrações, por falta de conhecimento ou por malandragem, a gente não sabe qual é a razão, ou outras razões, essas outras que a gente sabe. Que a gente não sabe, que é uma coisa misteriosa sempre. Falta de boa vontade. Falta de boa vontade também, acabam fazendo a coisa e daí o Ministério Público entra e fala assim, tá proibido, não pode, não pode. Então, Neuza, agora uma coisa... Agora, o que vai ser? Vamos dizer para nossa... Pô, foi feito um plano diretor da nossa cidade, foi aprovado. Já foi aprovado? Não, foi aprovado por vocês. Ah, tá. Tá, vai para Câmara. Nós tivemos Foi aprovado uma pessoas que participaram, porque é um fórum municipal. Tem direito a voto. Teve audiências públicas, a prefeitura formalmente, ela cumpriu tudo, fez audiência aqui, ali e tal. Fez, muito legal. Vai coletando o que a cidade, o que a população quer, a chamada participação popular. E aí... Então, aí nós tivemos um grande auxílio do secretário que foi demitido, ou pediu demissão agora, o Luiz Carvalho, mas ele ouviu a gente bastante. Segundo o Luiz, ele saiu que já era a hora dele. Então, mas ele deu uma força tremenda. E quando eu fui nessas audiências em que a palavra me era aberta, com relação ao parque, Neuza, isso eu gostaria de falar aqui, porque você tem a visibilidade. Quando fizeram o loteamento Beira Rio 1, falaram assim, olha, se você comprar um lote aqui nesse loteamento, o loteamento vai ter uma área de lazer de 48 mil metros quadrados. Não, mas todo loteamento tem que ter uma área verde, não tem? Área verde, área de lazer. Viu? Área de lazer. O que você faz na área de lazer? Você põe o equipamento para ginástica, você põe um brinquedo, você asfalta para as pessoas passearem. Então isso é área de lazer. Faz um campinho de uma quadra. Então, Código do Consumidor em cima. Se você for numa loja, fala assim, eu quero comprar essa calça aqui, ó. Se você comprar a calça, você ganha o sapato. E se ele não der o sapato, você vai na justiça e reclama. Então aconteceu exatamente isso. Fizeram o loteamento, venderam os lotes, as pessoas compraram, só que onde ia ser a área de lazer, foi construída a própria Codesc. Então o que o prefeito fez? Olha, eu vou tirar a área de lazer daqui e vou colocar ali. Já não era o Beira Rio, mas colocou ali, que seria naquela avenida lá que a gente vê o parque. Antônio Cunha. Antônio Pereira da Cunha. E o prefeito, ao decretar que essa permuta, ele colocou lá que tem 48 mil metros, que é 100 metros para cá, gira no grau e tal. Quando a Codesc foi registrar, eles fizeram uma planta completamente diferente. Então não estava aqui exatamente em cima da nascente central. Um munícipe que mora ali, comprou lote no Beira Rio, se revoltou, mexeu com o Ministério Público, não adiantou nada. Aí, para corrigir, entre aspas, aquele erro... Ou seja, ele deu uma de João sem braço. Exatamente. Esse terreno, que ia ser a área lazer do Beira Rio, não é mais do que a própria Codesc. Então ela está aqui. Mas, ele levou para lá. A área de lazer do Beira Rio seria lá. Eu sou obrigada a proteger por lei. Então, se eu faço os dois em um, eu ganho aquele terreno e vendo aquele terreno. Então, mas não pode. Imobiliariamente. Então, mas não se confunde Isso a área de lazer com a PP. A nascente está lá, ela é para se lá, você não pode construir. Agora, se você promete para quem você vende, ó,
você vai morar lá no seu bairro, vai ter uma área de lazer, vai ter ginástica, vai ter brinquedo. Valorizou até então, o imóvel, né? Então, valorizou. Então, quando eu chegava lá, eu pedi para o poder público, vamos corrigir essa injustiça aqui no plano diretor, porque as pessoas podem ir à justiça, pedir indenização, sabe? Mas, como está sendo uma coisa assim, nós somos de Guará, nós temos oportunidade de corrigir isso daqui sem delongas. Os moradores que compraram o terreno na planta do Beira Rio têm direito de indenização porque não tem área de lazer que foi prometida? A gente tem que ver isso daí. As partes que combinaram, a gente for analisar a prescrição, olha que você essas coisas. Cavando aí, Neuza. Mas à medida que o poder público vem e começa a mudar a lei, fala, não, ela saiu daqui e foi para lá. Ah, de lá tá para cá. Mas não move um dedo para fazer a área de lazer. Ó, vamos cercar. Ou nós vamos fazer um convênio aí, a empresa tal vai lá construir lá, tal, faz. Não tem. Então, o plano diretor que a gente está em discussão poderia corrigir isso. É lógico que tem que ter estudo, mas é uma coisa que vem perdurando no tempo. O que ficou aprovado? Muito obrigada, Eduardo, mas não faço mais do que a minha obrigação, sabe, de cidadã de Guaratinguetá. E é uma coisa que eu acredito a vida inteira, sempre acreditei. Meu Pimentinha, o Edu. É o Edu Pimenta. Ele perguntou para mim, ô Carlos, por que você me chama de Pimentinha? Eu falei assim, Pimenta, você é um bruto de um homem, mas você tem a pureza das crianças. Ele é mesmo. Ele é um bom menino, como minha mãe diria. É um bom menino. É isso aí, Edu. Agora, como foi aprovado na conferência municipal, votado, quando se aprova uma coisa na conferência, ela tem força, tem peso de lei. Só pode ser mudada pelos vereadores, é isso? Não. O prefeito, ele faz uma coleta de dados, por exemplo, faz uma reunião pública lá no fórum, faz uma no bairro, pergunta, o que as demandas. Certo. Ele recolhe as demandas com base na demanda, porque isso é obrigatório. Certo. O Estatuto das Cidades obriga as reuniões públicas. Aí ele vai propor uma redação para esse plano diretor. No nosso dentro daquilo que ele sabe de dinheiro, de investimento, que ele sabe que tem. Não, mas o plano diretor diretamente ele não cuida de dinheiro, ele cuida de destinação das áreas, o que pode fazer aqui, o que não pode ali. Você se vira para arrumar verba. Seria assim, uma coisa mais ampla. Quando vai descer nos pormenores, aí é a lei orçamentária e a lei plurianual. A cada 4 anos, o prefeito tem que saber mais ou menos onde que ele vai poder gastar, ele vai mandar projeto para a Câmara. Mas no nosso caso específico do Parque das Nascentes, olha, nós temos vídeos em que o excelentíssimo prefeito está lá plantando, apoiando, ainda candidato, ele dá sinais que vai se engajar nisso, mas como a coisa, às vezes tem outros fatores, aí parece que há um temor de assumir. Posso fazer uma pergunta? Pode. O que eu observo, o que eu pergunto para políticos, para vereadores, para o pessoal da prefeitura, que eu falo com um, converso com o outro, todos me falam assim, não, mas o Parque da Nascente vai ter. Então a pergunta que eu quero fazer para você, que esteve na conferência, eu não estive, e para vocês da administração pública, porque por lei é obrigado a deixar 50 metros no entorno de cada nascente. Deixando 50 metros em torno dessas 5 nascentes que tem lá. Que tamanho terá esse parque? E eu sei que os nascenteiros já têm um projeto de um parque. E qual é o tamanho desse projeto? Olha, isso aqui está parecendo negociação de sindicato. Vamos lá. Neuza, não existe uma delimitação. Através do INBio, a entidade que o Edu é presidente. Outra coisa que eu escuto, mas não é do tamanho que os nascenteiros estão querendo. Mas não é do tamanho que os nascenteiros estão querendo. Eu escuto isso. Não tem tamanho nenhum. O que é preciso fazer é o seguinte: a área, segundo o próprio Byton, que ele teve aqui em Guará, na associação comercial, falando qual que seria a expectativa. É o nosso ouvinte aqui, daqui a pouco aparece aí. Qual seria a expectativa da família Carlos, fazer? Isso aqui tá parecendo filme. Vai dar um bom filme. Mas aí ele falou que tinha um estoque de terra de 648 mil metros. Rodrigo. Tá?
se você dividir... Se você divide 648 por 2 dá 324. Contratualmente, está escrito que naquela gleba lá, a metade vai ser loteada e a outra metade é área pública, certo? Então está lá estipulado isso. Isso é lei. Não, o contrato entre as partes. Contrato entre as partes. De 1970 e a família Baita. Então, metade, metadinha. Então, o que não se considerou na época, mas ali tem nascente, aqui tem não sei o quê, no meu entendimento, você tira as áreas de preservação de fora, pessoal, então o resto, 500 mil metros, tem que lotear 250 mil metros. Então, aí a partir disso, tem que empreender. Esse contrato ele era para acabar no ano 2000. Era 25 anos de duração, de 75 ao ano 2000. E com esse tempo que passou, Neuza, a terra, que originariamente estava previsto um valor para ela, um metro quadrado, valorizou 40 vezes. A cidade cresceu em volta, né? Então, mas o preâmbulo do contrato entre a Codesg e a família Baita é uma coisa tão linda que você precisa ver. A cidade precisa tomar conhecimento daquilo, porque era o que nós queremos, só em 1975. Seja, o desejo que a família Baiton tinha de que o que fizesse com a sua fazenda, Dona Pérola Baiton, vou lembrá-los, a proprietária, Dona Pérola Baiton, que tem o nome do hospital em São Paulo, Pérola Baiton, porque foi ela que construiu o Pérola Baiton em São Paulo. Também. Olha o coração e a visão desta família, desta mulher. Queria uma coisa linda, esse preâmbulo que você está falando. O preâmbulo, na verdade, o nosso prefeito era o Melo. Aí ele desapropriou toda a terra, ia do Itaguará até lá no Frei Galvão. Não tinha dinheiro para pagar à vista, então o que eles pensaram? Pô, vamos criar a Codesg, criou uma companhia para administrar a terra. E essa terra toda é da família Baita, mas estava como pessoa jurídica, a Itaguá. Então a Itaguá vendeu todas as cotas para a Codesg com as condições lá. Você vai aqui, por exemplo, essa última área lá, 50% é a área para loteamento, a Codesg custeia tudo. Ao vender, só quando vende que paga 30% para os bairros. Só depois que vende. Ó, se você pensasse lá que para desapropriar você tem que depositar o valor, então foi um excelente negócio que a cidade de Guaratinguetá ganhou naquela época. Olha quantos bairros. Olha quantos. Então, e a própria Codesg. Nós estamos tendo uma aula de história. A parte de cima da Vila Paraíba. Tudo a Nova lá. Guará, Beira Rio 1 e 2, Jardim do Vale Mirante. 1, 2, 3, 4, Mirante, Esperança, Jardim Esperança, tudo. Então, tudo. Aí, apesar dos desacertos, né, que houve, a gente falou aqui das denúncias, mas hoje a gente encara a realidade. Então, o que pode fazer lá? Então, a minha ideia é que se divulgue, que as pessoas saibam, até o próprio prefeito, eu não sei se ele sabe do contrato. Por quê? Porque como a Codesg muda de dono, esse contrato foi feito em 75, ele pode estar numa gaveta lá. Os dois últimos, eles não sabiam. Um chegou numa reunião do Coman a falar assim pra gente, olha, eu não sei o que pode fazer lá na área, eu sei que a gente tem dívida com os Baiton. Cumpra o contrato. Cumpra o contrato. Não leu o contrato? Então, aí o nosso amigo João Batista falou, Carlos, você está certo do que você está falando? Eu posso acreditar no você? Ele falou, vou mandar a cópia. Através do Lorival Salviati, eu falei, olha a cláusula 7ª, a C, que você entende tudo. Tudo está ali. Sabe? Em vigor, esse é o contrato. Esse é o contrato. Da família Baita com a Codesg. Então, e o contrato ele venceria no ano 2000. Bom, não venceu, acho que ficou bom para as duas partes exatamente por causa da valorização imobiliária. Ninguém pediu rescisão, ninguém... Agora, continuou. Eu penso assim, olha,
A cidade de Guaratinguetá, ela tem interesse no contrato, até pelo preâmbulo, Neuza. Quem lê o preâmbulo lá vê que eles falam, olha, isso daqui é para a nossa cidade desenvolver, com técnicas modernas, para preservar também meio ambiente. Teve tudo isso daí no contrato. E quando a gente vê que teve muito desmando, a gente tenta até fechar o olho, teve proveito, né? Os bairros, quanta gente mora bem lá, né? Tem os problemas. Mas agora, atual, o que precisa fazer? Ó? Isso. Precisa delimitar onde pode ser parque. Na nossa ideia do grupo, você vai juntar o bosque da caixa d'água, que já está lá, já tem árvore grande, pega essas partes de nascente, mais uma parte, ficaria com 270 mil metros dos 600 mil. Mas por quê? Tem muito... Inclua os 48 mil metros da área de lazer do Beira-Rio, que até lá o morador do Beira-Rio não sabe. 48 mil está incluído no 270? É isso que a gente quer. Fala, olha, tudo que vocês não podem construir. Vai ter que tirar uma faixa que vai sair uma avenida que está lá ligando lá em cima o Jardim do Vale, a colônia. Então, a colônia olha, isso daí ninguém mexeu. Olha, passa por cima da água que vem da nascente central. Passa por cima da água da nascente central. Exatamente, já estão canalizando lá. O prefeito já tentou dar, se não me engano, foi Francisco Carlos, para o Senai, a escola do Senai, que o Júnior Filipe deu na beira do aeroporto, da pista do aeroporto, aí não aceitou, aí deu lá do terreno dentro da Codesc. No nosso projeto lá... Você tem que tirar esses pedaços todos que estão os desenhos, mapa que o Edu... Alguém tem um mapa desse? Então, a Codesc tem. Por que a Codesc não fica público e mostra o seu projeto? Isso, lá? transparência. Codesc, por favor, venha público e mostre o projeto que vocês querem. Porque, Carlinhos, a Codesc precisa arrecadar, porque precisa pagar a família Baito. Mas então, Neuza, se a gente entrar nesse mérito aí, você vai ver que tem muito dinheiro. Então vou dar uma preocupação a menos para você. Uma preocupação a menos. Suponha que lá você vai fazer 200 lotes de 500 metros. Você fez suposição. Você fez um levantamento disso? Não foi levantamento, foi só uma coisa rápida. Então, se você faz 200 lotes de 500 metros, você consome 100 mil metros. Certo. Vai lá que consuma outros 100 mil metros para fazer rua. Com 200 mil metros, então o que você vai ter? O lote lá, originariamente, contratualmente, vale R$23 o metro quadrado. Olha só que brincadeira. Mas está sendo vendido a 700, 800. Então, por baixo, cada lote de 500 metros vai valer 450 mil. Vezes 200, você arrecada 90 milhões de reais. Paga os 30 que precisa para fazer tratoramento, não sei o quê, paga os baitos. E a prefeitura, ela querendo, porque o estatuto da cidade dá essa prerrogativa ao município, olha, eu vou comprar uns lotes aqui, eu vou colocar a prefeitura aqui, vou colocar o SESC aqui. Então isso é viável, é possível, mas as pessoas precisam debruçar sobre, o contrato está aqui, o estatuto da cidade está aqui, o plano diretor está aqui, nós vamos fazer, nós somos de Guaratinguetá. Eu não, por mim podia até pagar meu nome, mas fizesse essas coisas lá, eu falo, nossa, mas por que ficou tanto tempo? Sabe? E quantos incêndios, como que o pessoal do Beira, nós temos... porque a coisa não faz nem casa, não faz nem parque, não faz nem área de lazer, não faz estrada, olha, não faz escola, não faz nada. Ô Neuza, aqueles que passaram por lá, eu tiro o João Batista dessa jogada, tá? Ele chegou agora. Então, mas... Você fala, mas a gente tem dívida com o bairro, tem dívida que a gente não pode fazer. Então, um engenheiro chegou em mim e falou assim, Carlos, mas precisa de 30 milhões para fazer o tratoramento lá. Aí eu falei, olha, a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, eles são obrigados a fornecer financiamento. E se você tiver como dar a escritura e hipoteca que existe o imóvel lá, você vai pagar juro de 1%. Você levanta 30, arrecada 90. Entendeu? Paga todo mundo e a cidade ganha o parque. Sobra dinheiro, e não ofende o direito dos bairros. Porque o bairro, ele sabe. Eu falei, bairro, durante o tempo todo eu defendi que se cumprisse o contrato. Mas tem que se cumprir o contrato. contrato. E que se pague, porque é uma vergonha para nós. Olha, por que não tem lá como é a Praça dos Três Poderes em Guaratinguetá?
Em 1994, no plano diretor, foi aprovado que a Praça dos Três Poderes ia ser lá perto do fórum. No Morrão, né? Morrão. Aí o que aconteceu? Como havia uma dívida com os Barton, a justiça condenou a pagar. E o próprio juiz que julgou a causa, até que ele que me deu todas esses lances aí, ó, lá não é a área para desapropriar, lá já está em nome da Codesc, sabe? Ele que me contou todas essas coisas. Então, havia uma dívida em 2005, 2006 de 8 milhões de reais. Ou seja, o nosso município, só uma conta juros de um contrato, pagava 80 mil reais de juros por mês. Então, mas como é que pode administrar desse jeito? Porque ninguém está vendo esse prejuízo, mas... A sensação que tem é empurra com a barriga que o próximo que se vira. Então, né? aí vem o próximo administrador, ele fica lá, o Barton, entrou na justiça, ele quer o dinheiro dele. E agora, será que a venda de imóveis dá prejuízo? Se você tiver 700 mil metros para vender, você vai ter prejuízo? Não, precisa empreender. Então, quando eu reclamo... Nesse caso, você falou uma coisa boa agora. Nesse caso das Codesc, precisa de 30 mil para fazer a base, arruamento, a infraestrutura toda desse loteamento. Eu não poderia pegar um empreendedor com dinheiro? Então, você tem dinheiro, eu falo, Carlinhos, eu sou prefeitura, eu não tenho dinheiro para fazer, eu sou Codesc, eu não tenho dinheiro para fazer aquilo lá. Carlinhos, você tem dinheiro, faz lá e você ganha tanto. Então, eu vejo que não há impedimento, mas, Neuza, como eu tenho reclamado a falta de continuidade, por exemplo, vamos supor que hoje o João Batista ele fique por dentro disso tudo, ele fica afiado, mas aí ele sai de lá e vem um outro prefeito com outra ideia. Você tem que começar do zero. Outra diretoria da Codesc. Por isso que se a gente consegue colocar no plano diretor, o plano diretor é um guia para quem vier. Tem que cumprir o que está ali. Então, agora também nós vamos ter um trabalho para assim, de chegar nos vereadores, expor com respeito, com serenidade, sabe? Não é briga, não tem que ter briga. É por bem da cidade. O vereador é vereador da cidade, nascenteiro é nascenteiro da cidade, o prefeito é prefeito da cidade. Quer dizer, não pode ser contra, tem que ser junto. Então, né? As incompreensões, Neuza, as incompreensões, elas decorrem exatamente de você não escutar, ou mal escutar. Porque se eu vou conversar com você, eu estou falando uma coisa, você desvia e tal, mas tem dívida, não, eu estou falando uma coisa aqui para você, que você pode empreender e ganhar muito dinheiro, e a prefeitura faz o prédio dela lá se ela quiser, ela compra. Só tem dinheiro para fazer o prédio. Mas o Estatuto da Cidade dá o direito de preferência. Então, vamos cumprir o contrato com o Barton. O Barton está aqui, ó. São aqui, 200 votos. Nós já estouramos nosso tempo há mais de 15 minutos. Então vamos lá. Assunto bom para falar. Conversar com essa pessoa maravilhosa aqui é uma verdadeira aula de história, Neuza. E vi uma fotografia delícia. aqui, ó. Eu vou fechar esses outros. De tudo isso que a gente está falando, eu vou aumentar aqui, ó. Vou ver se dá para mostrar para vocês. Vocês lembram desse homem aqui? Lembra? Foi o primeiro a falar em meio ambiente, em água, em plantar árvore, e preservar e transformar a sua propriedade na primeira, se não me engano, do Brasil, numa PPN. Parabéns. Professor José Luiz Pazin. Tá aqui, ó. Vocês estão falando disso? Essa foi a grande briga do Zé Luiz a vida inteira. Lá em Roseira, eu visitei a fazenda dele lá. Em todos os lugares que ele deu aula, em todas as pessoas que ele falava, era a grande preocupação dele, era isso, a cultura e o meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Você falando nisso, eu abri uma fotografia sem querer aqui na minha homenagem também ao saudoso, lá. Saudoso professor Pazinho. Tive aula com ele. O visionário, aula de história. sabe o que esse visionário queria? Uma estrada de Campos do Jordão a Paraty, para que o turista ficasse em Guará, fosse passar o dia em Paraty e voltasse, fosse passar o dia em Campos do Jordão e voltasse. Eu pensava nisso há 30 anos atrás. E vai sendo agora implantado. Agora, graças a Deus. Carlinhos, escute, nós temos que salvar aquelas nascentes
Os nossos vereadores têm que ter essa consciência. Nós temos que pagar a família Baito e tem que sobrar um dinheirinho. Um dinheirinho, Neuza? Que é metade? Não, é muito dinheiro, eu não sei lidar com muito dinheiro. Não, mas é que eu disse, se atentar para essas coisas detalhadamente, eu estava falando do escutar. Porque vamos lá, eu falo com uma administração hoje, ela me escuta, mas acaba o mandato, vem outro, não estou sabendo de nada. Aí você tem que começar do zero. E o plano diretor é a nossa esperança que fique consignado lá. Olha, o Parque das Nascentes ele pode ter 270 mil metros sem ofender direito do Baito, sem ficar com essa pouca vergonha de ficar com débito, de coisa. Então, devendo, e a Codesg é obrigada a pagar os Baitos à medida que vai recebendo. Olha que coisa boa. Não tem que pagar antes, que a desbloqueação ele teve que pagar antes, não, deixou para depois. Olha que bom coração. Então, isso os Baitos fizeram isso. Foi um contrato lá atrás, mas que foi assim foi. Carlinhos, muito obrigada. Eu estou honrado de ter vindo aqui. Muito obrigado por ter vindo. Olha, um prazer grande. Muito obrigada pelo trabalho de vocês que estão fazendo nas escolas agora, indo falar de meio ambiente nas escolas com os alunos, mostrando que nós temos a possibilidade de ter um Parque das Nascentes que tem água pura, que os filhos dessas crianças vão ter essa água lá, porque em outros lugares do planeta a gente não sabe. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo no planeta, não? Só dois que não percebem, o Trump e o Bolsonaro. Esses não percebem o que está acontecendo. Então vivem em outro mundo, em outra esfera, né? Sinto muito, né? Mas a gente tá vendo. Então agradeço a vocês nesse Dia Mundial da Água. Muito obrigado esse trabalho por lindo essa que vocês fazem lá oportunidade. nos Nascenteiros. Vocês compartilhem esse programa aí, tanto no Instagram quanto no Face. Vai estar no YouTube à tarde. E olha, na minha página do Face, ontem eu postei um vídeo aproveitar aqui, do Frei Hans, falando do que aconteceu em Moçambique, meio ambiente. Você viu o que aconteceu lá. Toda a Fazenda Esperança, como aquele povo todo Moçambique, está literalmente embaixo d'água, perdeu-se tudo, é uma coisa horrorosa. Assistam esse vídeo que está no meu Facebook aí do Frei Hans, pedindo ajuda para todo mundo, tá? É Frei Hans, não sou eu não. É o homem que põe a mão e faz. O homem que recebeu uma das maiores honrarias este ano, internacional, equivalente ao Prêmio Nobel da Paz. Recebeu aqui em Guará. Um prêmio maravilhoso e tal. Mas independente de prêmio, ele não quer prêmio não, ele quer fazer. O prêmio dele está lá em cima, na outra vida. Então vamos fazer a nossa parte aqui, pra gente receber nosso prêmio lá depois. Vamos lá? Vamos lá? Neuza, deixa eu falar uma palavrinha. Posso falar uma palavrinha? Pode falar uma palavrinha. Assim, eu vejo... agora eu já gostei. Eu vejo que a cidade de Guará é uma cidade privilegiadíssima em toda a nossa região, porque nós temos 5 nascentes, é tesouro. Tesouro, e o povo tem que ter consciência disso, que o povo sabe, mas não tem consciência. O povo tem que ter essa consciência e fazer visitas lá para as nascentes, que elas adoram vocês, elas estão doidas, loucas, esperando a visita de vocês lá. Os nascenteiros estão lá para te orientar. Isso. E se Deus quiser, senhores vereadores, plano diretor vai entrar na Câmara. Eu acho que ainda esse semestre, ou mês aqui, nós vamos, plano diretor na Câmara, solta o plano, manda para os vereadores para poder estudar, transparência para a gente ver. Transparência e Codesg. Vamos bater um papo, João? Vamos bater um papo, vamos mostrar qual é a ideia que a Codesg tem para aquele local lá? Vamos mostrar um papo? Porque aqui, os nascenteiros têm essa ideia. E vocês, Codesg, tem qual ideia? Né? A população precisa saber. Estamos abertos para isso aqui, sejam sempre muito bem-vindos para a gente mostrar os dois lados da moeda. Né? Amém. Beijo para vocês. Nós agradecemos. Beijo para vocês, bom final de semana. E tá chovendo. Neuza, brigadão mesmo. Alimentando as nascentes, né, Carlos?